Olha, é o seguinte, se você é tipo Vanusa Coelho, vou começar a malhar e vai ser... Não, mesmo é na segunda não. Eu digo logo ela na terça, pra ninguém me cobrar na segunda. Chega terça-feira, não começa. Não adianta... Ah, Vanusa, você é apresentadora, você dá aí um exemplo. Pois o exemplo que eu vou te dar é o seguinte, vamos juntos sair do sedentarismo. Essa é a palavra-chave. Não adianta a gente brincar e falar o que o povo quer ouvir para agradar você que está do outro lado. A gente tem que agradar a todos nós, de verdade, com o que é certo. A Tanandra Rocha é profissional de educação física e ela é prova fiel, que já veio pro programa aqui em outras situações. E é, como ela mesma disse, Vanusa, você sempre diz que vai começar e nunca começa, viu? Eu sou prova fiel. E nós queremos saber se você deseja, assim como eu, sair do sedentarismo nesse ano de 2024. E a nossa especialista veio para nos dar as dicas. Mas antes, a gente vai falar o que a OMS recomenda. Presta atenção, você que está aí assistindo o nosso programa nesse exato momento. A prática de alguma atividade física moderada por 300 minutos semanais. Isso significa que até 1 hora de exercício por 5 dias ou 40 minutos por 7 dias ou fazer 150 minutos por semana de atividade física intensa, desde que não haja contraindicação. Quer dizer, procura um profissional, ele vai lhe indicar academia, caminhada apenas, sei lá, um jump, uma bicicleta, ele vai te dizer o que você deve fazer. Essas informações são corretas? Bom dia. Bom dia. Bom dia, muito obrigada pelo convite. É sempre um prazer estar aqui. Pra gente também. Olha, todo mundo que passou 23 para 24 deve ter feito alguma promessa de ano novo. Dentro das promessas de ano novo deve ter tido aí melhorar a saúde, né? Melhorar a vida, o condicionamento físico, dentre tantas outras coisas. E existe sim essa recomendação da OMS quanto à prática do exercício, da atividade física. É interessante a gente abordar isso porque existe uma pequena diferença entre atividade física e exercício físico, que eu acho que quando a gente coloca, fica mais fácil a gente entender como inserir a atividade física, já que a gente está falando de sair do zero, né? Começar. A atividade física, ela é todo movimento, toda atividade que lhe tira do repouso. Portanto, toda atividade que tira você dessa zona de conforto, ela é considerada uma atividade física. Já o exercício físico, ele é feito com um planejamento, uma prescrição, uma periodização, com um profissional de educação física atrelado ali a uma equipe multiprofissional, o médico, o obstetra, enfim, diferentes profissionais que vão, o fisioterapeuta, o ortopedista. Então, o exercício físico, ele tem essa complexidade maior. Por isso, a OMS recomenda a atividade física, porque ela pode ser realizada por diferentes pessoas, em diferentes momentos. E existe sim essa recomendação com relação à quantidade de tempo recomendado. A gente até comentou que é 150 minutos de atividade física intensa, mas hoje em dia, 2024, já existe alguns estudos que falam que mesmo que você faça 30 minutos diariamente, você já consegue uma boa resposta fisiológica, física, mental. Não. Existem alguns estudos até mais avançados que comentam sobre 20 minutos por dia. Então, mesmo um pouco tempo de exercício ou de atividade física já gera um resultado benéfico a curto, médio e longo prazo na vida das pessoas. Olha só as informações que a Tanandra está falando aqui pra gente. Eu acho que a Lorena, quando ela pensou nesse tema, ela lembrou muito de mim. Porque foi um ano inteiro dizendo, vou começar. A gente já trouxe várias educadoras físicas para cá, vou começar, vocês vão ver, e nunca começou. É importante a gente dar a mão à palmatória, porque nós estamos falando de um assunto que mexe não só com a apresentadora Vanusa, mas mexe com várias pessoas da sociedade. Como é difícil começar algo, principalmente o exercício. Às vezes as pessoas podem dizer assim, não, fazer exercício físico tem o lado da estética. Gente, não é isso. Olha, não adianta você tomar um remédio para uma determinada situação da tua vida, da tua saúde. Digamos, você tem uma tireoide, um problema na tireoide, você tem um problema que você busca um endocrinologista e ele vai dizer para você que você tem que tomar remédio tal, mas todos dizem 50% o remédio age, os outros 50% é nutrição e exercício físico. Não é verdade?
Concordo com você, concordo com os especialistas. Existe uma discussão acerca desse conteúdo que é relevante. O sentido da gente falar do sedentarismo e o sentido da gente falar do comportamento sedentário. Sim. Quando a gente fala do comportamento sedentário, a gente está falando de algo que é muito maior, que fala sobre vários recortes, como você falou, de diferentes pessoas. Independente de onde a pessoa mora, independente da qualidade de vida que ela possui, independente da condição financeira, social na qual ela se insere, a gente está falando de um comportamento que é sedentário. E aí, quando a gente fala do comportamento sedentário... Quando a gente fala do comportamento sedentário, nós estamos falando, de repente, de estar muito tempo sentado, estar muito tempo em telas, por exemplo. O problema é o celular? Não é o celular, não é o computador, mas é como você se posiciona ao longo do dia. Subir alguns lances de escada já muda o seu comportamento sedentário. Tentar fazer alguma caminhada, incluir algum movimento, como a gente havia mencionado, né? Você incluir alguma atividade física já muda esse comportamento. E como o comportamento é um hábito, é necessário que isso seja feito com uma certa constância. Portanto, quando a gente vai falar do sedentarismo, não é só o fato da pessoa não estar fazendo exercício naquele momento, ou não estar praticando nenhuma atividade. É o que ela faz ao longo das 24 horas dela que vão influenciar nesse comportamento. E aí, quando a gente fala de comportamento, a gente faz todos esses recortes. O financeiro, o social... vamos falar de... A própria saúde. Exatamente. O desânimo. Muitas vezes você precisa de uma rede de apoio para também começar a sair do sedentarismo? Sim, e justamente esse recorte, esse exemplo que eu ia dar. Você vai falar sobre comportamento sedentário de uma mãe solo que trabalha o dia inteiro, que cuida da casa, que ela já tem um dia corrido, ela já tem uma atividade que ela faz ali diariamente. Então, não é só dizer... Deixe o seu comportamento sedentário, porque uma mãe assim nem tem tempo para parar, né? Mas a gente está falando da atividade física que vai envolver, além de sair de um comportamento sedentário, incluir qualidade de vida. E o recorte sócio-antropológico, cultural, tem um impacto muito importante. A gente fala do peso da atividade física, mas a gente sabe que nem todo mundo consegue pagar uma academia, nem todo mundo consegue pagar um profissional de educação física, por diferentes questões familiares. Que às vezes precisa desse empurrãozinho, desse empurrãozinho. A gente vai falar de uma alimentação saudável, mas a gente também fala desse recorte do supermercado, do valor do alimento. Então, é interessante que a gente fale desse comportamento sedentário como um todo, para que as pessoas entendam que é importante fazer atividade física, mas também é importante respeitar o seu momento, o seu tempo. Se você não tem 1 hora por dia disponível, 10 minutos que você tenha diariamente, nem que seja para fazer um alongamento, já é algo que vai tirar você desse comportamento sedentário. Especialmente pessoas que hoje em dia, depois do isolamento social, trabalham em home office. A pessoa passa muito tempo sentada na frente de um computador, então ela possivelmente pode desenvolver vários tipos de encurtamento que vão complicar a saúde dela. Então, mesmo que seja um alongamento, já é uma melhora. É verdade que estar sedentário é continuar sedentário quando você não inicia de fato? Porque assim, quando eu falo dessa forma é porque a dificuldade de começar é gigantesca. A partir do momento que você começa, o seu próprio corpo entende que vai lhe incentivar. Sim, isso que você falou tem muito peso. Começar é de fato dar esse start, é mudar essa forma de você se relacionar com o seu corpo, que não é só estética. Envolve sim muitas questões de saúde, e quando a gente fala desse início, existe algumas dicas que a gente pode ter como ponto de apoio para iniciar. Por exemplo, se dentro da sua rotina você já sabe todos os horários que você vai preencher, organiza aqueles 10 minutos que eu mencionei antes, ou antes ou depois da sua rotina de trabalho, ou antes ou depois da sua rotina de casa. Então, se você já tem uma rotina muito controlada, agendada, planejada, tenta inserir esse tempo de início. Outra dica é não comece sozinho. Se a sua maior dificuldade é iniciar, faz um grupo de WhatsApp para compartilhar coisas boas,
monta aí um grupo de amigos, de amigas, de pessoas que querem começar esse 2024 com uma outra perspectiva. Então, não precisa ser sozinho, não precisa sacrificar muito a sua agenda diária para você poder começar. Então, comece aos poucos. A gente sempre recomenda que procure um profissional, um médico, faça um check-up periódico. Existem alguns protocolos que são muito simples de serem aplicados. Por exemplo, circunferência, cintura e quadril. É possível você medir a circunferência da cintura e do quadril e verificar se você tem alguma predisposição para um risco cardíaco, por exemplo. Então, existem protocolos simples de serem realizados que já vai dar para você um norte. Então, muitas vezes a pessoa fica na dúvida de por onde começar, como começar. Não fique sozinho, chame alguém, converse, fale, comece a pesquisar conteúdos sobre. Quando você... Funciona mais ou menos como um algoritmo de redes sociais, né? Quando você começa a pesquisar, você começa a ver mais coisas, você vai começando a se sentir mais interessado. E assim são os exercícios, né? Quais seriam as atividades físicas, né, que podem entrar nessa categoria aí, principalmente recomendada pela OMS? A OMS, ela segmenta diferentes tipos de atividade física e em 2021 o Ministério da Saúde publicou um guia de atividade física para a população brasileira, voltado para a nossa realidade. Para a saúde. Exatamente. Então, quando a gente faz esse recorte, tem algumas atividades que, como eu mencionei antes, podem ser realizadas de forma um pouco mais tranquila, sempre lembrando que precisa de um acompanhamento antes para iniciar, mais uma caminhada. A gente tem parques incríveis na cidade que podem ser utilizados para isso. Caso a pessoa não se sinta segura em caminhar num ambiente próximo à sua casa, ela pode ir para um parque, caminhar, ela pode iniciar aos poucos. É muito comum pessoas que querem começar a fazer tudo num único dia, achando que vai conseguir aquela resposta imediata. Começa aos pouquinhos, pode ser uma caminhada, pode ser como tem algumas quadras de areia hoje na cidade, você pode chamar alguém para fazer uma partida de vôlei, para brincar de alguma forma, movimentando fazer algo que seja prazeroso. Prazeroso, né? Para que isso não se torne um peso. Quando começa a ser um fardo, aí sim a pessoa sente aquilo como uma obrigação e aí fica mais difícil para ela. Muito bom. E assim, procurar os lugares, como ela falou, é muito interessante. Calcular o tempo por faixa etária também? Também. Essa recomendação da OMS, a partir de 150 minutos, ela também pode ser aplicada para diferentes faixas etárias. O que vai mudar é a intensidade. Sim. Então, se você tem um nível de saúde bom, se você já passou por uma avaliação médica e você está apto a realizar atividade física, e aí você sim, a partir desses 150 minutos na semana, você pode começar com uma atividade moderada. Essa questão das faixas etárias é a indicação para crianças e adolescentes que entra no Guia da Atividade Física Brasileira, ou seja, já existe uma preocupação para que crianças sejam inseridas dentro dessa rotina de práticas de atividade física. Então, se você tem um dia a dia complexo, não pode deixar seus filhos em algum lugar para fazer essa prática, já pode levar as crianças para fazer uma prática saudável, ou até mesmo brincar em algum lugar, um parque ou uma estrutura segura, que você vai estar assim ali, interagindo com os seus filhos, claro, e promovendo essa prática em família. Muito bom. Gente, nós estamos aqui com a Tanandra Rocha, profissional de educação física. Nós vamos estar sempre buscando dicas e mais dicas para a gente ajudar nessa faixa etária, com tipo de atividades físicas. Vamos estar mostrando matérias também para ajudar a população, principalmente nessa questão de exercício físico. E eu não vou prometer, apenas vou dizer para vocês, tem que começar. Haverá sinais. É difícil, mas não é impossível. Não é A gente impossível. tem que tirar um tempinho. E não é preguiça, tá? Não é... Às vezes pode ser uma indisposição. Já pode ser algo que o próprio sedentarismo possa estar acusando ali. Tem que começar. Isso, e se a gente está falando aí de uma saúde geral, como a psicóloga, a profissional anterior falou, né? A saúde mental, ela também influencia nesse interesse. Obrigada, tá, Tanandra? Eu que agradeço. Quem quiser entrar em contato com a Tanandra, vai aparecer aí na nossa telinha o Instagram dela, mas eu queria que você reforçasse. Prazer estar aqui, muito obrigada pelo convite, bom dia. Tenham um bom dia de trabalho. Quem quiser entrar em contato, é só acessar o meu Instagram, @professorapodcast.